Olá, sou Priscila Salvador, estamos em mais um Woodcast e hoje nós temos a honra de trazer a Cíntia hoje. A Cíntia, muito obrigada, Cíntia. Eu sei que foi uma correria, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tô cheia de perguntas aqui do pessoal que mandou. E antes da gente começar, eu queria te pedir para falar um pouquinho assim de você, apresentar pro pessoal e falar por que você decidiu ser psicóloga antes da gente, porque eu tenho 9 perguntas e se tiver tempo ainda quero fazer as minhas. Tá Então, por bom. favor, fica à vontade. Então, meu nome é Cíntia. É uma história muito engraçada porque eu passei para fazer edificações, eu fiz edificações, então o caminho natural seria arquitetura ou engenharia, né? Mas aí eu tirei um ano sabático e nesse ano meu avô morreu e aí eu fiquei meio deprimida de luto depois dele e aí eu fui fazer terapia e quando eu fui fazer terapia que eu vi que aquilo funcionava, eu falei, eu quero fazer isso. E aí, eu comecei a fazer psicologia. Uau! Mas eu já estava lá, porque eu já lia absurdamente sobre Freud. Ah, você Então, já gostava do eu já Freud? gostava. Aí eu fui para psicologia. Aí meu pai falou: "Você vai ser pobre". Ah, mentira! Porque hoje a psicologia tá na moda, né? Hum. Mas eu comecei a fazer faculdade em 2001. Então era só brejo na psicologia, era só gente estranha, muito Ah, estranha. Era só pastores e gente alternativa, né? E eu tá. não era crente. E aí na faculdade de psicologia eu conheci Jesus. Gente, eu sabia que a nossa história é bem parecida. É Tem um mesmo? monte de coisa que eu tô linkando, depois eu te É. conto. Na faculdade eu conheci Jesus. E aí na faculdade de psicologia eu me converti. No primeiro ano da faculdade. Gente, que Graças a Deus. incrível! É, Gente, psicologia! psicologia. Uau! Porque eu não era crente, né? Eu era católica, mas eu sempre gostei muito de ler. Então eu lia a Bíblia. Mas assim, estudando Freud, outros pensadores e tudo, e aí você mesmo assim encontrou Cristo Mas eu encontrei Cristo através de Freud. de Freud? Tem que ter outro podcast pra gente falar sobre esse assunto. É, porque Freud é judeu. E muito dos ensinamentos de Freud a gente encontra muito da lei judaica. O homem como poder, como a lei na educação das crianças e tudo mais. E aí, quando eu comecei a ler Freud mesmo, eu falei assim, gente, isso daqui é muito parecido com o Antigo Testamento, tem alguma coisa estranha nisso. Aí, a partir daí, e aí eu tinha dois amigos, que aí Deus começou a me perseguir. Aí no trabalho, uma amiga começou a me perseguir com Jesus, e aí na faculdade, um amigo Aí começou. já era, né? Abriu Aí a já era. porta, né? Porque assim, era dividido. Ou eram pastores que estavam começando a fazer psicologia, ou era pessoa bem alternativa. Eu estava do lado alternativa, eu vim pro outro lado da força. Gente, mas que incrível uma pessoa alternativa conseguir ver isso em Freud. Eu tô Ai, aqui chocada. Gente, que impressionante. Eu vou para as perguntas, mas tá. a gente tem A que. Torá, porque é aquilo que a gente aprende, mesmo que depois você despreze, está em você. Então, muito dos pensamentos dele está baseado nisso. Porque quando ele fala que um homem é a lei, que um homem é isso, e o papel da mulher. Ah, a mulher como mãe é mais o consolo, mais essas coisas, você vai vendo alguns escritos de Freud, não dessa forma, né? Mas se você consegue interpretar qual é o posicionamento do pai, qual é o posicionamento da mãe, o que significa aquele bebê quando nasce naquela família. Então, se você for ver, o que é isso? Sim, tipo, foi um negócio. Foi Deus que fez você ver É, isso em foi, Freud. foi, foi, foi Deus. Foi Deus. Porque se você for parar pra pensar e se você conseguir linkar, é muito fascinante. Porque se você for ver, Deus que se apresenta no Antigo Testamento é a lei, o poder, a lei, as normas e tudo mais. Beleza. Se você for ver o tempo da graça, o Espírito Santo no Novo Testamento, é o consolo. Não, meu. Bem, eu vou até tirar. O consolo é aquele que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. É o consolador, é o paráclitos, é o que está com a gente. Que papel é esse? Pai, mãe, não que tenha um sexo, né, gênero, não tem, mas a representatividade emocional naquilo. E aí você tem um filho que diz o quê? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. É Jesus.
Ele não diz isso? E na educação dos filhos tem muito isso. Os filhos só fazem, muitas vezes, o que vê o pai fazer. Ou então a mãe, né? Na educação. Mas um dia a gente desdobra isso, se tu quiser. Mas é muito disso. A psicologia, a gente precisa entender isso e acabar com isso. Deus é dono de toda a ciência. Toda a ciência e sabedoria. Então, toda a ciência é um fecho de luz daquilo que Deus é. Então, a psicologia é um fecho daquilo, a antropologia, a filosofia. Todas elas servem a Deus, porque é parte dele. E mesmo sendo ateu, ou ficando quase louco, você não importa, Deus usa e coloca a sabedoria dele nessas pessoas. Incrível, Cíntia. Porque a máquina que pensa isso tudo foi feita por um criador, um mesmo criador, né? Criador. Então, assim, é um fecho de luz do que ele é. É a graça comum. Que legal. É que o legal. dono da sabedoria. Aí, assim, Que eu virei legal. psicóloga. Uau, sim. Aqui a gente vai falar da psicologia positiva hoje, né? Neurocompatível. Neurocompatível. E aí, vamos lá para as perguntas. A primeira, eu vou fazer a primeira e a segunda juntos, porque elas são parecidas. Quando o pai desautoriza a mãe em uma correção ou vice-versa, qual consequência disso para a criança? E como agir nessa situação? Aí a pergunta 2 é: como o casal entra em acordo sobre a criação dos filhos? Tá, então, essa questão da psicologia neurocompatível que a gente está discutindo é o quê? É uma psicologia e uma educação baseada no respeito, no diálogo e na idade e respeitando as emoções da criança. Então, o que significa isso? Que muitas vezes, quando se fala em bater, fazer e acontecer, você está batendo por um descontrole do adulto, não da criança. Ah, mas chorou, fez alguma besteira. Mas aí me explica. A criança tem repertório para entender que ele está fazendo besteira se você não falar? Ele não sabe. E aí, se ele faz errado e você bate, o que você está ensinando? Você está ensinando como fazer? Não, você está ensinando a ele que quando ele tiver uma dúvida e ele não souber fazer e fizer errado, ele tem que apanhar. É normal isso? E aí a gente passa... Posso ajudar? Alexa. E aí você vai vendo que a gente muitas vezes dentro do evangelho teve esse conceito de vara, fazer e acontecer, Isso. bater para ensinar. E aí você vê que na medida que a gente se desenvolve enquanto sociedade, e o evangelho é a palavra de Deus ontem, hoje e eternamente. E a gente crê no evangelho. Mas a gente também tem que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, a vara. A vara, em hebraico, é kebesh. Significa que o pastor, ele conduzia a ovelha com a vara. A Bíblia não vai falar de surra, nem nada disso com a ovelha. Então, muitas vezes, esse pensamento de eu tenho que bater para ensinar, quando você bate, você não está ensinando a criança sobre o que ela está fazendo de errado. Você está ensinando sobre um descontrole teu. Você não está conseguindo dialogar, você não está conseguindo falar, você não está conseguindo respeitar e aí você bate. E quando a gente cresce em sociedade, evolui enquanto civilização, vamos pensar lá? Somos civilizados. A lei diz que eu não posso me aborrecer com você agora e dar na tua cara. É Nem bater em verdade. você. É A verdade. lei diz que eu não posso bater em idoso. A lei diz que se eu me aborrecer no trânsito, eu não posso bater em ninguém. No trabalho. E que às vezes a gente tem vontade de se jogar no chão e morder o coleguinha, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente pode. Mas a lei diz. Mas aí na nossa cabeça a gente acha que o adulto pode bater na criança. Me explica como que isso funciona? Mas vem cá, na educação neurocompatível, isso, tanto a surra quanto o castigo também não é visto com bons olhos, né? Porque o que você ensina? Porque tu Fica aí esperando, sentadinho, pensa aí, depois você me fala o que, é que você aprendeu. pensa em quê? No que você fez de criança errado. não tem, O que ok. eu fiz de errado? Você me explicou o que eu fiz de errado? E aí eu te pergunto, Priscila, hoje você tem quantos anos?
Perdão. Mas vou falar. Na parte do cita. Na faixa. Tá. Imagina que você vai fazer compra e você é casada, vai fazer compra e você compra alguma coisa errada ou gasta mais do que teu orçamento permite. Faz sentido você chegar e teu marido te botar no canto para você pensar no que você fez de errado? Ah, entendi. Entendi seu ponto. Ou você senta, conversa e ensina, só que muitas vezes o que acontece? A gente não tem paciência para ensinar, né? A gente não tem paciência para dizer o que fez errado. E aí a gente reproduz o pensamento assim: ah, mas eu apanhei, mas eu tomei surra, eu fiquei de castigo e não morri. Mas hoje vive à base de Rivotril, o olho pisca, tá ansioso e ninguém sabe por quê, né? Então, mediante essa pergunta, que eu falei pra caramba, até me esqueci da pergunta. O pai desautoriza a mãe quando ela vai corrigir a criança. Então, por exemplo, isso é a pior coisa que pode acontecer. Mostra a fragilidade dos adultos. Porque se você pensa uma coisa, eu penso em outra, e a gente está passando, qual é a mensagem que cada um está passando para a criança? Qual é que a criança vai seguir? Com você pode fazer uma coisa, comigo pode fazer outra. No mínimo, não é a criança que está errando. Somos nós que estamos confusos. E você acha que isso faz a criança, não sei, mexe no caráter da criança quando ela vira adulta, assim? Porque o pai fala uma coisa, a mãe ensina outra. Ou a mãe bota de castigo, o pai fala: não, você não precisa não, isso é besteira. Levanta daí, sua mãe tá doida. Não, isso mostra, inclusive, como que esse casal tá desalinhado, né? E precisa de ajuda. Porque, por exemplo, vamos lá, se a gente vai fazer um projeto juntas, igual a gente combinou aqui, de vir, nós combinamos o horário, nós combinamos as perguntas, nós combinamos para quando chegar aqui, ter consenso entre a gente e fluir. Uhum. Se como casal a gente não consegue ter consenso do maior projeto que a gente está fazendo juntos, que é a educação de um filho, o problema não está no filho. E a criança é esperta. A criança cresce e aprende a manipular. Se eu sei que o meu pai vai negar e minha mãe é a parte mais fraca, ou minha mãe que passa o dia comigo vai negar e meu pai é a parte mais fraca, eu vou em cima de um e outro. E aí o que acontece? Inclusive amanhã ou depois, um problema muito sério no casamento, que não só com a educação dos filhos. A criança assume o lugar, e aí a gente fala do incesto emocional. Nossa, é forte isso, né? Incesto Porque o menino, vamos supor que o menino entenda que ele pede uma coisa para a mãe faz e o pai sempre nega. Ele se alia à mãe. E ele vai se aliar a mãe contra o pai. Amanhã ou depois, ele anula a figura desse pai e para ele só tem a mãe. E a mesma coisa a menina. Se a menina entende que o pai faz a vontade e a mãe não, e aí a gente tem um problema muito grave desse incesto emocional, que é? A mãe toma os filhos como amigos ou vice-versa. E aí se sente no direito de falar mal do pai. E aí começa a compartilhar com os filhos questões que deveriam ser com amigos ou nem com amigos, né? Terapia. E as crianças não têm maturidade para isso. Fora que cresce odiando, né? Um ou outro, né? E aí é um problema. A criança cresce não odiando o pai. Ela cresce odiando o marido da mãe. Ah, tá. E vice-versa. E aí qual é o problema? Quando você constrói uma família que a relação dos teus filhos precisa passar por você para chegar no pai ou vice-versa, tá disfuncional. A gente tem que ter a mesma fala, a gente é uma família, tem que funcionar quando eu vou a você e tem que funcionar quando eu vou ao pai. Vocês têm que ter a mesma fala, porque amanhã ou depois essa criança vai crescer e óbvio que ela tem uma questão de caráter, por quê? Porque ela sempre vai buscar a fragilidade em alguém para manipular o desejo dela. A infância é o treino para a vida e a gente não se dá conta disso. A gente está treinando os humanos que vão suceder a gente, né? E aqui, falando falta de alinhamento também, tem uma aqui que eu já vou pular, depois eu volto. Aqui, olha, na pergunta número 4. O que fazer quando o marido faz de tudo para não deixar eu levar os filhos na igreja? Então jejum e oração.
Jejum e oração. Mas é uma coisa muito interessante também, é o seguinte, a gente tem, isso é uma coisa que a gente precisa ter o discernimento se a gente está numa questão espiritual ou se a gente está com uma questão cultural, social, emocional e seja lá o que for. Porque, por exemplo, às vezes você vai pegar assim, o pai não deixa levar. Por quê? Porque o pai não é crente. Na cabeça da gente que está na igreja, o lugar comum é atribulado, coitada da irmã, não sei o que, não sei. Mas vamos analisar e discernir se isso realmente é um problema espiritual. Se tu pega de repente, não leva. Por quê? Porque chega lá, a mãe fala mal do pai, fala que o pai é atribulado, fala que o pai é isso, fala que o pai é aquilo. Ou de alguma forma, a influência, não que a igreja, mas que o outro lado exerce sobre essa criança contra aquilo que a gente acabou de falar, o incesto emocional, é natural que o outro não queira, né? Imagina que você tem os teus filhos e eles vão ser... E a pessoa já fala mal de você o tempo todo. E aí eles vão ser levados para um lugar onde vai reforçar que você é atribulado. Você vai querer? Entendi. Então você tem que discernir se é uma questão espiritual. E se for espiritual, é jejum e oração. E se não for espiritual, porque uma vez a gente passou, eu ouvi um testemunho de um pastor maravilhoso. E ele falando que era assim, que tinha um homem, uma irmã na igreja dele, que era uma bênção, os filhos uma bênção, a mulher era pau para toda obra. Mas o pai odiava a crente e odiava a igreja. E marcaram uma oração na casa desse homem. E ele, como pastor, foi. E como pastor, o homem, ele falou, mas por que o senhor não faz uma visita? Por que o senhor não gosta da gente brincando, né? E aí, e faziam campanhas e mais campanhas de oração para o homem se converter. E o homem não se convertia. Aí ele virou e falou assim, como que eu vou gostar de vocês? Eu trabalho de segunda a sábado o dia todo. O único dia que eu tenho em casa para ficar com a minha família é no domingo. Aí meus filhos acordam e minha mulher acordam 8 horas, vai para a igreja. Chega aqui meio-dia, exaustos. Aí vai fazer comida, a gente almoça rápido que eles vão dormir. Das 5 horas, eles vão para o ensaio. Aparecem em casa de novo 9h30, 10 horas. Eu não tenho família por causa de vocês. Como que eu vou gostar de vocês? E aí ele se deu conta que não era uma questão espiritual, era uma questão de organização. E aí ele falou que a partir daquele momento eles instituíram culto de manhã ou de noite, a escola dominical perto. Eles iam, a família dele ia para a igreja de manhã, escola dominical, culto, e a partir da tarde e à noite, não demorou 6 meses, aquele homem se converteu e estava com a família na igreja. Uau. Então a gente precisa discernir, é espiritual ou é falta de sabedoria? Porque a gente tem mania de achar que só porque a gente é crente, tô lotado de sabedoria, o outro não, né? Ouve o que o outro está falando, por que ele não quer? E se você for raciocinar, uma pessoa que trabalha realmente de segunda a sábado, o domingo, de repente quer ficar com a família. Por que ele não quer deixar essa criança vir? Né? Então a gente precisa discernir. Se for espiritual, é jejum e oração. E se for uma questão social, a gente precisa de sabedoria para entender o que está acontecendo. Nada é tão fácil, Priscila. Tô vendo. Várias camadas aí. Meu filho tem 3 anos e ainda não colocamos uma rotina para ele. Deixamos ele bem à vontade. Estamos certos ou isso é prejudicial para a criança? Então, vai trazer uma grande questão, né? Porque aonde que existe no mundo um lugar sem rotina? Mas aqui tem. Mas aí, imagina, quando chegar no colégio, que ele entrar, qual vai ser o sofrimento dele frente às outras crianças? Enquanto as outras crianças vão estar acostumadas a obedecer às regras, ele não. Porque a gente precisa ter na nossa cabeça que a infância é treino. Dentro de casa a gente deixa ele bem livre. Mas ele vai crescer e dentro de casa não vai ter regra? Se você não ensinar agora, aos 10 anos, não vai adiantar você ensinar para ele que ele vai ter que arrumar a cama dele, que a roupa que ele tirar ele vai ter que botar no cesto, que ele pode fazer a máquina funcionar. No mundo é treino. No mundo real não existe lugar que a gente não tenha regra. Então, óbvio, saiu da barriga,
precisa de rotina. Porque o bebê precisa de rotina. Por quê? Porque se você não tiver uma rotina, a rotina protege a gente. E eles sentem seguros, né? A rotina traz segurança e equilíbrio. Porque eu sei que eu vou sentar, eu vou almoçar, eu vou acabar, escovar os dentinhos, vou poder tomar uma sonequinha. Eu tô seguro dentro daquilo. Porque ele não tem noção de nada. Então, se chega aos 3 anos e não tem regra, quão difícil, eu que não queria ser a professora dessa criança quando chegar na escola, porque o maternal, eles têm um lanchinho, eles estendem a toalhinha, eles têm que ir no banheiro, tem toda aquela rotina. E aí, vai ser o colégio que vai ensinar a rotina? Nossa, eles devem ficar muito agitados no colégio. Muito. Ah, A rotina protege a gente. É segurança. Quando a gente cresce, a gente não, por exemplo, você é mãe, eu sou mãe, a gente não teve que se organizar para estar aqui? Tem bastante. como a gente levantar e falar, vou sair por aí, vou fazer. A rotina protege e faz com que a gente cumpra compromissos, inclusive, outra coisa, emocionalmente falando. As regras e a rotina protegem a gente da ansiedade. Porque você sabe qual é o próximo passo. Você não tem por que ficar ansioso. Você sabe que você vai levantar, você vai escovar o dente. Você não tem por que gerar ansiedade. Tem um problema aí. Tá vendo, Felipe? Peguei meu celular desperta de sei quanto tempo. E lembro de tudo. Ele, pelo amor de Deus, o celular vai me matar. Mas ele tá me deixando calma, o celular, me lembrando das Porque coisas. senão você fica ansiosa de como que vai ser. Não tenho ansiedade. O meu celular me lembra de tudo. Porque a rotina protege tanta gente, inclusive da gente estar aqui, se conhecer. Porque o que eu fiz no dia que a gente marcou para eu vir aqui, eu não anotei na agenda. E marquei outro compromisso no mesmo dia. Então a rotina protege a gente até de cumprir com a palavra da gente. Ainda bem que a gente arrumou outro dia, hein, Cíntia? Foi Deus. Foi, graças a Deus. Deus me livrando do meu pecado. Ó, vamos lá, vamos para a próxima. Levar os filhos à força, ela colocou entre aspas, né? Levar os filhos à força para a igreja ou deixar que fiquem em casa enquanto vamos aos cultos? Eu acho interessante, porque aí eu acho que uma coisa a gente tinha que conversar, quantos anos tem essa criança, né? Porque também tem aquilo, se for ensinada desde criança, a semente vai estar ali dentro. Mas, por exemplo, se você pega uma criança que não foi educada no evangelho, não concebe a rotina da igreja, tá acostumado a não ter essa... Com 15 anos, você querer obrigar é complexo demais. Porque assim... E quando crescer, obviamente não vai querer entrar na igreja de jeito nenhum que não foi ensinado. Então, assim, só o que você pode... Eu tenho um pouco de problema com essa palavra obrigar. Porque eu acho que a gente tem que conversar para entender. Por que você não vai? Então, vamos negociar? Beleza. Você não precisa ir todo domingo. Vamos, um dia você vai no que você quiser fazer, eu fico em casa. No outro dia, vamos na escola dominical. Negocia, dá para conversar, a gente não precisa obrigar. E aí, não é manipular, mas negociar assim. Eu quero sair no sábado. Beleza, vamos sair no sábado. Mas vamos voltar tal hora para amanhã de manhã a gente ir na igreja? Mãe, eu quero isso. Tô fazendo o que você quer e é legal, a gente está negociando. Então, será que você pode negociar e fazer o que é importante para mim também? Eu sempre falo isso para, não sei se eles são casados, né? Mas eu sempre falo isso para quem é casado. Muitas coisas a gente faz e no casamento a gente aprende isso. A gente não faz porque gosta. A gente faz porque a gente ama a pessoa para aquilo a que importa. Então, tipo assim, não gosto de ir pra igreja, mas eu amo a Priscila. Então, pra Priscila é importante que eu vá? Então, eu vou. Você sabe que lá em casa a gente tá com isso agora, né? Porque antigamente eu chegava criança, a gente precisa ir a EBD, por favor, vamos e tal. E aí eles vinham, mas eles ficavam chateados, porque eles estudam, né, pela manhã.
E ele, poxa, o único dia que a gente tem, né, de dormir é domingo e tal. E aí o meu mais velho ficava muito chateado vindo na igreja. E agora a gente fala, então tá. Agora eu e o pai deles, né? A gente tá revezando. Um domingo ele vem e eu fico, outro domingo, entendeu? A gente vai fazendo assim. E aí eles não estão vindo pela manhã. Menina, tem que ver como é que mudou lá em casa. Uma felicidade quando chega pra arrumar pra vir à noite, pro culto. Que eles dormiram, eles só queriam dormir. Negociação. Aí é sempre assim. Quando eu venho pela manhã, meu marido fica, ou vice-versa, e tá tranquilo. Dá pra negociar, porque aí eu te pergunto, obriga. Aí a pessoa chega aqui dormindo, fica com que cara? Ficam com cara de morte pra todo mundo. Cara de pitbull. Não acha graça de nada. Que horas a gente vai embora? A gente vai embora aqui, ó. Agora, o dia que eles querem vir, aí tudo bem, aí a gente traz. Acordou, não, hoje eu vou. Opa, então vamos. Mas aí, né? É exatamente, negociar. Então a gente precisa entender, mas por que você não quer ir? Mas vamos negociar. Vamos fazer um bolo de chocolate no sábado, e aí no meio do bolo de chocolate, isso é importante para mim. Vamos tentar porque é importante. Então, assim, a gente às vezes não faz porque gosta, mas como é importante para quem a gente ama, a gente acaba fazendo. Então dá para negociar. Não dá para obrigar as pessoas a fazerem nada, né? A gente não obriga, não é quartel que você vai obrigado. Tem que ser por amor. E já imaginou? É isso que eu tava pensando esses dias. Você falar uma vez. Ah, não pode falar. Você falar uma besteira, você já. Mas eu tava pensando isso. Você já viu que tinha pessoas que Jesus falava assim: vem, me segue. E tinha gente que falava assim: Senhor, eu vou te seguir. Não, vai pra tua casa. Tinha gente que ele queria que seguisse, que ele entendia que o propósito fazia sentido. Mas tinha gente que o sentido era estar dentro de casa e fazer o que o proposto para você é cuidar da tua família. Vai lá, cuida da tua família. Agora você tem saúde, volta para cuidar. E a gente fica nessa neuro de obrigar. Não, Deus é amor, né? Dá para negociar. Verdade. Muito bom. Aqui, como ensinar nossos filhos a amar o Senhor. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Sabe um jeito muito legal? Amando ao Senhor. Se você ama o Senhor, os filhos acabam amando ao Senhor. É por exemplo, né? Osmose. Porque os filhos acabam amando coisas que a gente gosta. Então, não tem como ensinar a amar. Claro que tem uma certa idade, que tem coisas que a gente vai obrigar. Por exemplo, hoje a minha filha, ela já lê, a mais velha. Nem sempre ela está disposta a ler a Bíblia. Mas aí eu negocio com ela. Ai, mãe, mas de novo, lê. Porque acha assim, se eu já li, eu não preciso ler de novo. Eu falei, tem que ler até essa palavra entrar em você e ficar. Então não é obrigar, a gente vai negociando. Essa semana mesmo ela negociou. Ai, mãe, deixa eu ver só mais um pouquinho de Poliana, aquela novela que tá. Aí eu falei assim, mais 10 minutos de Poliana, depois a gente vai ler a Bíblia. E a gente negocia. Mas, por exemplo, ela sabe que na nossa casa a Bíblia é um livro importante. Uhum. E como que ela sabe isso? Porque eu leio, o pai lê, então ela precisa saber. Agora, como às vezes o nosso mal também é querer que o filho faça e ame sem a gente fazer, né? Sem a gente amar. Aí fica puxado, né? É criar umas rotinas familiares, assim. Vamos ler, começa com um versículo. Vamos sentar, vamos ler um versículo, vamos conversar. Vamos tomar um cafezinho com a criança e tal. Tem bíblias alternativas lá, a Bíblia do Minecraft, Bíblia da menina, Bíblia não sei o quê, Bíblia do desenho. Sabe? Vamos começar com um desenhozinho aqui. Tem um livro tão lindo. Gente, eu nunca vi um livro tão lindo na minha vida que fala da história da redenção. E aí, eu não sei, as crianças ficam assim, apaixonadas pela gravura e a gente vai lendo, sabe? Depois me dá o nome. Ele é lindo. Vou mandar foto pra você ver. Coisa linda. A gente já leu não sei quantas vezes lá em casa. E aí vai contando de uma forma tranquila e você vai colocando, incutindo, você vai pregando, você vai... A gente aprende fazendo, né? Você aprende a amar o Senhor amando ao Senhor. É o jeito mais fácil, eu não conheço outro, não. E não obrigando, né? Não obrigando. Porque, tipo assim, se você mostrar que é leve pra você, porque é outra coisa que a gente precisa conversar, precisamos falar disso. O que eu tenho de paciente, filho de crente, que tem raiva de igreja e raiva do evangelho, porque pai e mãe não tiveram sabedoria. Ontem,
Eu estava falando com ele, eu atendi uma paciente que teve uma lesão cervical, Uau. porque os pais, ela na época de adolescência, essa coisa de adolescência, acharam que ela estava com um demônio e botaram a mão na cabeça para orar, a igreja toda com a mão na cabeça dela, forçando, fizeram uma lesão. Então, você tem noção disso? Então, o problema é que muitas vezes a gente quer forçar o outro a amar sem demonstrar amor, né? E aí é puxado. Não vai rolar. A gente ensina amando. Amando apesar de tudo, amando acima de tudo, amando com o amor de Jesus, né? Ô, Cintia, não é verdade. E antes da próxima pergunta, pegando um gancho aqui, fala uns minutinhos então sobre o adolescente pra gente, já que você falou dessa menina, que às vezes o adolescente ele tá, não sei, né, com vários hormônios, não tá se reconhecendo, não tá, sabe? E aí acha que é demônio, acha que é rebeldia, né? E coitado do adolescente. Coitado. Então, na fase do desenvolvimento, a criança ela não tem muita noção que ela não é a extensão dos pais. Então, por exemplo, vai no restaurante que os pais querem, ela está incluída dentro de um núcleo, que é um núcleo familiar, ela faz parte daquilo. Só que ali entre 11 e 12 anos, na pré-adolescência, é natural que emocionalmente aconteça uma ruptura. E o que significa isso? Romper emocionalmente com os pais, porque eu vou me enxergar como um indivíduo. Porque até então, eu como, eu bebo, eu não me preocupo quem está pagando, quem está fazendo. Na adolescência, a gente começa a se dar conta que se você não estudar, se você não trabalhar, se você não fizer, você vai sofrer as consequências. Você já não vai estar mais guardado. Você se dá conta, emocionalmente falando, que é a morte, que meus pais podem morrer e eu vou ter que me virar sozinho. Então tem essa ruptura. Acontece essa ruptura. Então é o pior período da vida da gente, porque a gente se sente desprotegido. Por mais que o pai e a mãe comuniquem amor, é uma memória de amor. Você não necessariamente vai estar percebendo isso o tempo todo. Você está crescendo. Então está crescendo desordenadamente fisicamente, porque os braços estão crescendo, tudo está crescendo. As meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação, uma explosão de hormônios. A autoestima fica muitas vezes detonada porque você não se parece com a maioria. Na verdade, nenhum deles se parece com ninguém, só que eles se dividem em grupos, em castas, né? Assim, e é uma fase horrível. Você está desprotegido, você está desamparado. Emocionalmente, eu me dou conta que para construir uma vida, eu vou ter que participar. Ninguém vai poder fazer isso por mim. E é muito difícil. A explosão de testosterona, a explosão de estrogênio nas meninas, menstruação, TPM. Até então eu era uma criança tranquila. E aí eu tenho esses filmes que são filmes que estão tratando muito disso com mensagens bem legais, que a criança pode entender o divertidamente. Ah, verdade. Que há essa transição dela criança para ela entrando na adolescência. E como que na vida dela está acontecendo essa ruptura emocional dos pais, mas também calha com a mudança do colégio, a mudança de cidade. E às vezes acontece, né? Muda de igreja, muda de cidade, muda, os pais têm que se mudar. Então muda tudo. E vê no filme que as ilhas, o amor dos pais é o mesmo, mas ela já não é a mesma. E assim, o amor, a memória de amor dos pais sustenta muita coisa. Só que na transição fica tudo muito fora do lugar e a gente precisa ter paciência. Nunca mais na vida você vai ter tantas mudanças e tantas decisões difíceis a serem tomadas como nesse período. É uma espécie de luto? Assemelha ao luto do adulto, a adolescência. Você está deixando uma fase que era muito importante para você e partindo para outra. E aí vem várias mudanças. Talvez é aquilo que a gente sente que a gente não consegue controlar quando a gente tá de luto. É o que eles sentem na adolescência. É um luto, eu me lembro, eu trabalho com criança, né? Eu atendo em colégio também, eu sou psicóloga escolar. E eu me lembro que uma menina falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim: tia, ontem eu era a princesa deles. E eles faziam tudo por mim, eu não fazia nada dentro de casa. Eu chegava, dormia, minha vida era tranquila.
foi eles saberem que eu menstruei. Agora eu tenho um monte de tarefa, um monte de coisa que eu tenho. De outro também. Porque eles acham que eu cresci. Ah. Então, é muito difícil. Ah, tem que comer, Cíntia. Tem que comer. Então tá, vou comer. Então, é muito difícil. É muito difícil. Cíntia. Porque você tá guardado, ninguém te compara, você é bonitinho, todo mundo acha graça em você. Quem acha graça em adolescente? Fala, ai, que bonitinho, vou levar pra casa. Não, ninguém quer adolescente. As pessoas botam apelido. É aborrecente. E aí o que era bonitinho, que era criança, que era gordinho, cresce. Aí começa... Baleia assassina. Não é bullying em cima de bullying. Aí no meio disso um monte de coisa acontece. São comparados com os primos. Mas teu primo na tua idade fazia isso, e você não comparação faz nada. Comparação é um tipo de... Como que chama, gente? É negócio mental? Não, você pega uma criança e compara com a outra, você não tá torturando mentalmente a criança? Então, tu já viu como é que é na família, assim? Só fala que tem um meme disso que eu acho engraçadíssimo. Que fala assim: na tua idade, com 18 anos, eu já tinha 25. Tipo assim, na tua idade, eu já vi. O quê? Na tua idade, eu já tinha ido na guerra e voltar. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei nem me limpar com papel higiênico, o que ele tá falando, sabe? Então, assim, começam as comparações, aí começa a questão da sexualidade. Mas eu penso uma pessoa da tua idade que namora. Tá, mas e aí? Você sabe que a fulana com tantos anos já casou? Você não vai casar, não? Ai, que horror. Então, assim, oxe, você viu a fulana como que tá bonita, magra, o cabelo. Isso é tortura. É tortura. Vai falar, isso perto de mim, se for. Na adolescência, a gente passa por isso tudo. Tipo assim, mas tua prima não tem a mesma idade, não tá numa série acima da tua? Tu reprovou? Ou então, assim, mas tu já viu teu primo como é crente? Foi batizado no Espírito Santo. E você, que língua que fala? Então, assim, só vai detonando a pessoa. A pessoa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu sou um derrotado mesmo, né? Então, assim... Cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Tem gente que casa aos 40 e é muito feliz. Tem gente que casa aos 15 e se dá mal. Tem gente que tem filho aos 40 e se dá mal também. Então, cada um tem um tempo. Cada um anda na verdade que recebeu. Que bom que você fala em língua estranha. De repente, o outro vai falar francês. Cada um no seu tempo. E eu acho fascinante o evangelho por conta disso. Porque se... Não posso falar que crente, a gente... Psicólogo crente tem raiva de coach, né? Não sei se na igreja tem coach, não posso falar. Não, vou falar, desliga. Então, por que psicólogo tem muito problema com coach? Porque o coach ignora os atravessamentos em um ambiente e acha que tudo depende só de você. É uma fórmula. É uma fórmula. E se você não chegou, é você que é incompetente, que não consegue fazer isso aí. Só que se fosse nos dias de hoje, o evangelho não seria escrito. Por quê? Porque se fosse visto por um coach, Jesus é o cara mais derrotado que tem. Porque ele escolheu os 12 piores que ele podia escolher. Ele tinha uma Galileia toda pra escolher. Só os problemáticos que ele escolheu. Só escolheu punk. Então, assim, e o que era melhor disso tudo, dos 12 que Jesus escolheu, e é o que reflete na igreja até hoje. Cada um tá no nível. Cada um tava no nível. Não tinha um que tava, meu Deus, quando você fala assim, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Que eram os 3 mais íntimos. Mas a mãe de Tiago e João, não era Tiago e João que eram irmãos? Vai pedir para eles sentarem do lado. Ou seja, ela estava tentando subornar Jesus para os filhos dela passarem na frente. Pedro ainda estava cortando a orelha dos... Então, assim, cada um estava no nível emocional, cada um estava no nível espiritual, cada um tinha uma personalidade. E a igreja é isso. Cada um no tempo. Tu vai ver pessoas de 70 anos, muito evoluída emocionalmente, espiritualmente, e você vai ver de 90 que você fala assim, meu Deus,
A vida toda foi embora. Assim como você vai ter jovens de 20, 18 anos que estão cheios do Espírito Santo. Então, se tem uma coisa que é fascinante no Evangelho, é que diferente de uma classe cognitiva da educação, onde a gente normaliza um tipo de conhecimento e aprendizagem, no Evangelho não. Cada um está no nível. E na vida, cada um está no nível. Então, assim, vamos respeitar nosso tempo. Temos o nosso próprio tempo. É verdade. Muito bom. Eu já ia dar um exemplo, mas eu lembrei que ainda tem mais pergunta aqui. Pergunta número 7. Dá para corrigir erros com os filhos, erros na criação, os pais que não conheciam a Deus? Dá. Porque, na verdade, você pode até ter errado e aquilo ter deixado marcas. Mas a gente precisa entender, o amor também deixa. Ah, A partir do momento que você aceita Jesus e você tem uma nova ótica, volta, pede perdão e faz diferente. Porque mesmo que tenham traumas, sei lá, meus pais se converteram, eu já tinha 20 anos. Mesmo que tenham traumas, a persistência do trauma também é toda hora voltar. Mas a partir do momento que há o perdão e a gente começa a escrever uma nova história, quando essa pessoa tiver 40 anos, esse jovem tiver 40 anos, 20 anos pode ter sido de trauma e 20 anos de amor. Então verdade. equilibra. Verdade. Dá para equilibrar. Mas só que na maioria das vezes a gente acha assim, já está perdido. Já se passaram 20 anos, eu não tenho como recuperar. Se está vivo, tem como recuperar. Sempre tem. O amor de Jesus é redenção, né? Então a gente sempre pode fazer de novo. Porque, vamos lá? Vamos voltar para o discípulo. Ele escolheu algum discípulo criança? Todos eles já eram adultos com traumas, com questões, casados, alguns casados, né? A Bíblia fala que Pedro já tinha sogra, então era casado. Todos com alguma. Mateus, que era coletor de impostos e provavelmente era rejeitado pelos judeus, e todos eles com uma história de rejeição, com uma história difícil, com uma história de derrota. Pedro, quando joga lá, joga do outro lado. Ele estava chegando de uma noite de derrota, de frustração, né? O trabalho não evoluiu. Mas a presença de Jesus faz o quê? Transforma história. Então, ficou para trás. A gente pode transformar essa história. E Jesus pode fazer isso, né? E o perdão faz isso. O perdão equilibra a história. Não apaga, mas tira a dor. E isso é maravilhoso. Então verdade. dá sim. Que- Sempre dá. Tá vivo, dá, Priscila. É. E tendo vontade de corrigir, com certeza dá. E eu acho que só também de sentar e falar de alguma situação difícil, algum trauma, só de colocar isso pra fora, já até muda a organização do negócio no cérebro, já passa para um lugarzinho melhor, assim, você já consegue lidar melhor com aquela, né, com aquela lembrança, só de externar, né? E tem uma coisa maravilhosa. Muitas vezes o que dói não é nem o fato em si. Vamos supor, você tá Não é um arrependido. fato em si? Não. Vamos supor que você faça alguma coisa comigo e seja uma coisa muito ruim. Ah, Tá repreendido em nome de Jesus. Mas Amém. aí a vida seguiu, a vida se ajeitou. O que dói, às vezes, não é o fato em si. É passar por você e conviver com você e você não reconhecer que errou contra mim. E aí você nunca reconhece. Você pega, muitas vezes, vítimas de abuso, abuso sexual, abuso de alguma forma emocional e tudo mais, não dói o fato em si. Porque muitas vezes essa pessoa cresceu, foi para terapia, formou família. Aquele fato, por mais que tenha doído, passou. Mas o fato de você não reconhecer a minha importância e o meu sentimento quanto àquele fato me dói mais. Agora, tu imagina quando você chega, como que é libertador, você chega e fala, Priscila, me perdoa, eu sei que eu errei. Acabou, explode. Porque o fato a gente não tem mais como corrigir. Agora, corrigir o fato de você reconhecer que eu preciso ouvir de você que você errou comigo, é libertador, Priscila. Então, isso que é legal e a gente precisa saber em educação de filhos, mesmo depois que a gente conhece a Deus. Por exemplo, tem uma coisa muito engraçada não.
curiosa no consultório. Muitas vezes a gente vai pegar a violência sexual ou íntima, né? Ou até emocional, que um pai faz contra um filho ou com uma filha. Claro que existe um ressentimento contra aquele pai, Uhum. mas existe uma dor muito maior quando eu comunico isso para minha mãe e minha mãe não me defende. Ah. E aí, muitas vezes, esse trauma aqui, desse pai, a vida segue. Eu consigo casar, eu consigo... Mas a desproteção da minha mãe e a minha mãe não validar o que eu falei, acaba com a minha vida. Então, uma mãe chegar e falar, filha, me perdoa, eu estava errada. Eu devia ter ficado do teu lado. Acaba. Você constrói uma outra história. Ou então, até mesmo esse pai, me perdoa. Eu não tenho como voltar. Eu errei, me perdoa. Eu fui violento, me perdoa. E aí a gente muda tudo pra cima. Faz sentido, não faz? Faz. Aí eu tô aqui pensando, como é que a gente vai fazer esses pais pedirem perdão? Mas muda. É. E não faz o pai ser mais fraco, a mãe ser vulnerável quando pede perdão. Isso é lindo, né? Dignifica o relacionamento. Porque às vezes o pai pensa, poxa, eu errei, agora se eu vou lá pedir perdão, meu filho vai ver que eu sou fraco. Né? Aí fica, não posso. Não é que eu sou o pai, eu sou a mãe, eu não Ai, posso. muito Porque é triste. criança, né? Mas é só você imaginar que a quem a gente serve. Porque se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, e eu de verdade fico assim maravilhada com Deus, é que a Bíblia não é um livro escrito por um Deus coach. Porque Não se tem fosse, como. só ia ter a parte boa. A Bíblia não. A Bíblia é feita contando os erros e o voltar atrás e se consertar de cada um que errou. Então, assim, a Bíblia deixa muito claro, ó, vacilou aqui, fez isso aqui, mas consertou, fez... Gente, a Bíblia tem um monte disso, de Deus chamando a atenção. Ah, o homem segundo o coração de Deus. Vai lá o profeta falar. Ah, o cara tinha umas ovelhinhas, uns cabritinhos, sei lá. Uma ovelha e tinha um que... Ah, me diz quem é esse homem. É você, Davi. Pronto. Davi se arrepende e escreve um outro contexto. O próprio Samuel, quando Deus rejeita Saul, Samuel sofre e fica. E Deus fala: que negócio é esse? Eu já fiz e você ainda. Então, assim, a Bíblia vai mostrando que as grandes personalidades da Bíblia eram pessoas que reconheciam. E tipo assim, eu tava passando por. Elias na caverna, eu amo essa passagem. Elias na caverna. Elias, come, bebe, eu vou esperar teu tempo, mas levanta, tá? Porque tem 7.000 lá que eu mantive de pé. 7.000 ou 3.000? Acho que 7.000, né? Eu li esses dias, meu Deus. É a Bíblia. Então, tipo assim, olha só. Tá bom, já sofreu, mas agora vamos levantar. Então, toda a Bíblia toda é mostrando debilidade. Ah, Jesus. Ah, vem o Messias. Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí, Jesus no Getsemane, chorando. Senhor, se possível, Jesus entre os dois ladrões. Ah, mas você não é? Desce daí, salva a gente também. Então, o tempo todo confrontado e o tempo todo mostrando a nossa mãe. Isso é uma coisa libertadora. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu conheço que é crente. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Ele não tem problema com a nossa humanidade. Se você for ver, todos os outros deuses que existem na Terra eram homens tentando ser divinos. Deus ama tanto o que ele fez que ele mandou Jesus, que era divino, que é divino, para ser homem. Então Deus não tem problema com a gente errar, não. Deus não tem problema com nada, Priscila. Deus não tem problema com a maioria das coisas que a gente conhece. Deus tem problema com quem não se reconhece. Se você não reconhece que está errado, aí para Deus isso é um problema. Porque, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. O advogado defende você sabendo que você está errado. Você não tem que confessar para o advogado se tu fez ou se tu não fez. Tem como você ficar falando, não fiz não.
Não, não fiz não. O advogado vai te defender, mas ele não tem que saber a verdade. A primeira coisa que o advogado fala, me fala toda a verdade. Não, eu não sou assim não. Então é isso, Deus não tem problema com nada. Mas ele tem problema quando a gente não reconhece. A gente precisa reconhecer, então. Ai, 10 minutos? Ai, meu Deus, e agora? Peraí. Falta pouco, né? Não, são só 2. Tá, então vamos lá. Ando muito preocupada com a minha neta. Ela era tão boazinha, carinhosa e obediente, e agora tá muito nervosa. Gosta de fazer umas brincadeiras estranhas e acha graça em machucar os coleguinhas. Já pedi para meu filho fazer terapia familiar, mas eles têm preconceito. O que fazer? Então, a gente até conversou sobre isso. Tem que entender o contexto. Porque pode ser o quê? Ela era criança e agora tá virando adolescente? Esse agora ela tá ficando estranho. Será que é a adolescência? O que que tá acontecendo? Quando fala em terapia familiar, é terapia familiar porque tem algum problema na família? A família tá passando por algum divórcio, estão brigando. Tem algum contexto? A gente tem que entender todo esse contexto. Quantos anos ela tem? Sofreu algum tipo de mudança? Porque às vezes mudou de colégio, tá sofrendo bullying, já conversou com o colégio para ver se está acontecendo alguma coisa lá? Já viu dentro de casa se está acontecendo alguma coisa? Então a gente tem que ver todos esses conceitos, mas de repente, se eles têm preconceito com terapia familiar, não sei se vai ter. Por quê? Porque a terapia familiar todos têm que se comprometer, né? De repente, põe ela numa terapia para entender o que está acontecendo com a criança. Porque a partir do momento que entender o que estiver acontecendo com ela, a gente desdobra para a família. Mas é interessante, de repente, a menina ir para uma terapia para entender. Porque o que me chamou a atenção aqui agora é isso aqui, ó. Acha graça em machucar os coleguinhas. Mas, por exemplo, será que ela está sendo machucada também? Ah. Porque, por exemplo, uma criança que está sofrendo bullying, que de repente apanha e agora ela está agressiva, ela está apanhando. Antes já tá batendo. Antes de apanhar, ela já bate. Ela já tá reativa e agressiva. Entendeu? Então, assim, e tem N possibilidades, né? Por exemplo, você tem uma criança com autismo, agressividade. Melhor, não vamos falar uma criança com especificidade, não, mas uma criança maternal que morde. Não fala. A mordida é a forma dela verbalizar o que está sentindo, comunicar. Então, assim, a agressividade faz parte do eu tô irritada e ninguém tá prestando atenção no que eu tô falando. Então, qual é esse contexto do machucar os coleguinhas, entendeu? A gente tem que entender o contexto. Mas aí a pessoa já... já vou sabe, vai pra terapia. Manda a criança. O adulto que faz todas as vontades do adolescente trata como criancinha e não entende que ele está crescendo. Está sendo um bom responsável ou criando mais um adulto imaturo? Esse adulto precisa de terapia, né? Não entende que não está entendendo que a criança cresceu, né? Não, e não está entendendo o que está acontecendo. Está aleijando o adolescente. Por quê? Porque é o que eu falei. A fase infantil, a infância, a adolescência é treino para a vida. Então, quando você diz não, que você frustra, quando negocia, a criança está aprendendo a negociar, está aprendendo a lidar com a frustração, está aprendendo a lidar com tudo isso. Se você faz todas as vontades, você não está ensinando nada disso. Quando ele crescer mais um pouco, que ele tiver que lidar, e nem precisa crescer no próprio colégio, que ele tiver que lidar com a vida adulta, onde ele vai ouvir não, onde ele vai ser frustrado, ele não vai ter ferramentas para lidar com aquilo. Então, de uma forma ou de outra, é aleijar o ser humano. Porque a gente trabalha, o não educa mais do que o sim. Tem que dar autonomia, tem que deixar ir. Não Exatamente. É também abrir mão de permissividade, né? Não é também, mas tem que deixar, né? E preparar para ir. Você vai se frustrar, você vai receber não. Sabe por quê? Porque a gente não está discutindo e a gente precisa discutir isso dentro da igreja. Os altos índices de feminicídio. Vamos só falar de feminicídio. Não é estranho que numa sociedade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o último censo diga que existem mais mulheres do que homens. Então, vamos supor, se o Felipe... você diz não pro Felipe, né? O teu marido, lá, o pastor.
Ele não, vamos botar outra pessoa, Eu né? sou só exemplo. Não tem Esse é problema. exemplo. E aí você disse não pra ele vai procurar a Maria. Não é a lógica? Vai sofrer um tempo, chorar, ouvir sertanejo universitário, Todo mundo se ouvir pagode, deu. ouvir lá, porque eu tô sozinho. Você nem tá sofrendo, mas você ouve e você Chora, sofre. chora na hora. E aí você vai procurar outra pessoa. É normal. Agora, se você pega uma criança e um adolescente que você está educando, nunca disse não para ele. Ele nunca teve que lidar com a frustração. O brinquedo é meu e eu não divido com ninguém. As coisas são minhas e eu não tenho que dividir. Tudo que eu quero, eu tenho. Quando esse menino cresce e dá de cara com a Joana, e a Joana diz, não, eu não quero. Se não for minha, Não é de mais ninguém. não é de mais ninguém. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa falar de como essas crianças estão sendo educadas. E aí a gente volta para a primeira pergunta sobre aquilo que a gente estava falando, bater. Você pega meninas que os pais, a mãe, ela faz alguma coisa de errada ou ela não entende que está fazendo errado. E você bate para educar e no final você fala, eu tô te batendo por amor. Essa Entendi. menina cresce e encontra esse menino que nunca recebeu não. E aí, quando ele maltratar, quando ele bater, ela vai entender que ele está corrigindo por amor. Não. E aí, quando não dá mais para ela suportar, porque já passou do limite e ela diz não, ele vai dizer, mas ninguém nunca me disse não, eu não sei lidar com isso. Porque se você não consegue lidar com não aos 5 anos, você não lida com não aos 10, não lida aos 15, aos 30, você não vai lidar. Você não vai lidar. Você vai querer ter uma arma, ou você vai querer tacar fogo e vai fazer. Porque ensinamos as meninas que a gente bate por amor para educar, e os meninos também. E ensinamos os meninos que é o nosso filhinho, né? Não vamos dizer não para ele. Afinal, a gente trabalhou tanto, né? Eu quero dar para ele o que os meus pais não me deram. E aí, quando a menina encontra esse menino, é essa frustração e esse inferno todo que a gente está vendo aí. Tantos homens matando mulheres sem explicação nenhuma, porque não tem explicação para isso. Mas é isso. Então, alguém que educa, não dizendo não e não fazendo a vontade, está aleijando esse ser humano que não vai ser capaz de viver em sociedade sozinho. Ou vai ter sérios transtornos psiquiátricos, ou vai viver encarcerado, porque é isso que a sociedade faz. Porque, entenda, Priscila, quando eu falo de uma educação neurocompatível, de respeito, diálogo e tudo isso, não é permissividade. É diferente. É diferente. É você dialogar, negociar e entender a idade de quem você está falando. Porque a criança é ativa no meio. Ela Porque não, a criança ela não tá é lá de ativa. enfeite. Ela não é um bicho, um bichinho que vai crescer e vai se tornar humano. Ela já é um ser humano que só está em desenvolvimento, mas ela já é uma pessoa. E é respeitar aquele indivíduo como pessoa. Então, se eu não posso bater em você, eu não posso bater em bicho, a gente não pode bater em bicho. Por que que eu posso bater em criança? Eu tenho que dialogar. Mas não é permissividade de eu vou deixar você fazer tudo. Olha, se der tempo, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana com a minha de 5 anos. Ela foi no mercado com o pai, eu estava atendendo online, ela foi, ele buscou ela no colégio e a mais velha foi no mercado com o pai. E ela pegou o carrinho e estava andando no mercado e o pai falou, você vai até o final, quem vai voltar vai ser tua irmã. Ela se aborreceu e não quis dar para a irmã. E quando o pai pegou o carrinho dela, ela começou a chorar. E chorar no meio do mercado e tudo. Chegou em casa, um caos. Ele veio irritadíssimo. A irmã veio falando... Porque com os irmãos a gente aprende delação premiada. Os irmãos são os primeiros. Então, assim, a delação premiada, a mais velha nem respirava. Eu acho que ela aprendeu o ar pra me contar. Mamãe, você não sabe o que a Rafaela fez.
E aí ela ficou no corredor me olhando de longe, não querendo chegar perto de mim. Aí eu falei assim, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí eu virei e falei assim, você quer conversar? Aí ela falou assim, não. Aí ela virou pra mim e falou assim, me dá banho. Ela já toma banho sozinha. Mas ela pediu me dar banho. Eu entendi que ela queria ser acolhida. Porque o pai já tinha chamado a atenção dela, a irmã veio na frente igual um furacão, fazia fofoca, e ela precisava. E aí eu fui, tirei a roupinha dela, botei ela no banheiro, falei, vem, porque eu vou pentear teu... Quando eu fui penteando o cabelo dela, eu falei assim, agora você quer conversar? Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu comecei a pentear o cabelo dela, e aí ela começou a contar, e eu perguntei assim, mas é certo isso que você fez? Se estava combinado que você ia e a tua irmã ia voltar empurrando o carrinho, por que não foi? Ah, mas eu não queria. Aí eu falei assim, mas não era o combinado? A gente não aprende a fazer o combinado? Aí o olhinho dela encheu de água. Ela falou assim, mamãe, eu vou lá na cozinha pedir desculpa a eles. Aí ela saiu, aí eu tava na cozinha, ela chegou, ela pediu desculpa ao pai e à irmã. E aí ela voltou pro quarto, eu falei assim, tá melhor? Ela falou assim, tô. Então, é isso. Ela não sabe como ela tem que se comportar quando ela tá frustrada. É a gente que ensina, filha. É normal ficar frustrado, mas a gente vai ter que se desculpar, porque o combinado era um e você fez outro. Então, agora ela já sabe que quando se combina uma coisa, tem que se respeitar o que foi combinado. E se você sai e erra, tem que pedir desculpa, né? E eu acho que eu já falei demais. Ai, gente, que lindo. Acabou. Não, passou muito rápido, né? Uma hora. Gente, curtem, compartilhem, comentem. Foi um prazer, viu, Cintia? Ah, Muito obrigada, obrigada. Priscila. Passou Você rápido. é ótima. Você é maravilhosa. Tchau, gente. Até.